Olá, nós estamos aqui para mais uma aula. A aula de hoje é a lição de número 8, a morte de Cristo. A frase do credo apostólico que fala acerca da morte de Cristo é a seguinte: padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades. Nós vamos ler o texto básico de nossa lição, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 13, ou melhor, Lucas capítulo 23, do verso 13 a 25. Lucas capítulo 23, do verso 13 a o verso 25. Diz assim a palavra de nosso Deus. Então, reunindo Pilatos os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disseram-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, não verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. E é, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal fez este? De fato, não achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam, e a quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. Ainda no versículo 44 a 49 diz assim: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Oremos. Pai, abençoa-nos agora, quando vamos estudar a Tua palavra e acerca deste assunto tão importante, que é sobre a morte de Cristo Jesus. Abençoa-nos, instrua-nos, ó Deus, esclarece as nossas mentes para que compreendamos a Tua palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. O credo apostólico não menciona a infância de Jesus Cristo, não se refere a ela, né? Veja que diz acerca da sua morte, fala acerca da morte de Jesus. Nem menciona também o ministério terreno de Jesus, as suas pregações, os seus milagres, os seus prodígios e sinais. Antes trata diretamente da razão principal de sua encarnação. Qual foi a razão principal da encarnação de Cristo Jesus? A razão principal era a sua morte sacrificial para resgate de pecadores, para resgatar o seu povo.
Portanto, a morte de Cristo merece toda a nossa atenção, pois nela temos a esperança da vida eterna. Ou seja, sem a morte de Cristo Jesus, não há esperança de salvação, não há esperança de termos vida eterna. De passagem, observamos que a fé cristã é fundamentada sobre fatos verificáveis. A fé cristã não é baseada em historinhas, em contos, mas é baseada em fatos verificáveis. Tanto a pessoa de Cristo Jesus, como a pessoa de Pôncio Pilatos e outros personagens, são personagens históricos, personagens que podem ser conhecida a sua existência e verificada a sua veracidade. Eu vou ler aqui as duas respostas do Catecismo Maior, a pergunta 49 e 50, que diz assim: Cristo se humilhou em sua morte porque, tendo sido traído por Judas, abandonado por seus discípulos, escarnecido e rejeitado pelo mundo, condenado por Pilatos e atormentado pelos seus perseguidores, tendo também lutado contra os terrores da morte e os poderes das trevas, tendo sentido e suportado o peso da ira de Deus, ele deu a sua vida como oferta pelo pecado, sofrendo a penosa, vergonhosa e maldita morte de cruz. A humilhação de Cristo depois de sua morte consistiu em ser ele sepultado, em continuar no estado dos mortos e sob o poder da morte até o terceiro dia, o que aliás tem sido expresso nessas palavras: ele desceu ao Hades. Uma coisa que a gente deve considerar aqui nessas duas perguntas é o que ela menciona acerca do estado de humilhação de Cristo Jesus, a sua morte, a sua crucificação, o permanecer morto até o terceiro dia é chamado de um estado de humilhação de Cristo Jesus. Era necessário que Cristo se humilhasse a fim de que nós pudéssemos ser levantados da nossa condição de pecados. O primeiro ponto da nossa lição aí destaca Pôncio Pilatos. Quem foi Pôncio Pilatos? Dissemos há pouco que a fé bíblica, a fé cristã, ela é fundamentada em fatos verídicos, em fatos históricos. Quem foi Pôncio Pilatos? Ele era responsável pelo governo da Judéia entre os anos 26 a 36 da era cristã. Pilatos gabava-se de seu poder para soltar ou crucificar Jesus. Ele sabia que estava em suas mãos e ele se gabava disso. Porém, diante das circunstâncias, nós lemos aí o texto, o povo clamava pela morte de Cristo Jesus e, portanto, Pôncio Pilatos não exerceu esse seu poder. Ao contrário, diz os evangelhos, que ele lavou as mãos numa tentativa assim de se eximir da culpa de Jesus ter sido levado à crucificação. Mas Jesus, ao contrário, mostra que a sua autoconfiança ela não era nada, porque, na verdade, o poder de Pôncio Pilatos não era algo que emanava dele, era algo que havia sido lhe dado. Jesus disse para Pôncio Pilatos: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Destacam-se três coisas que merecem, ou melhor, que mexeram com a consciência de Pilatos para soltar Jesus, mas ele não considerou e não atendeu a essas três coisas que mexeram com ele. Primeiro, ele mesmo foi convencido da maldade que reinava no coração dos judeus. Marcos, no capítulo 15, no verso 10, diz o seguinte: Marcos, capítulo 15, verso 10, diz assim:
pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lo haviam entregado. Quer dizer, Pilatos poderia ter soltado a Jesus porque ele percebeu que aquela acusação era baseada na inveja das autoridades, né, dos sacerdotes judeus. Outra coisa que poderia ter persuadido, que servia de base para persuadir Pilatos e ele não atendeu, é que houve a advertência de sua esposa. A sua esposa havia tido um sonho e nesse sonho ela entendeu que Pilatos não deveria se envolver com aquele caso, né? E ela disse para ele: não te envolvas com esse justo. Então ele poderia também ter atendido a voz de sua esposa, mas não o fez. E terceiro, em seu íntimo ele foi convencido da inocência de Jesus. Mateus, no capítulo 27, versículo 24, diz assim: vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Quer dizer, ele foi convencido que Jesus não era culpado, que era justo, mas ele nada fez para livrar Jesus da morte, da condenação. E nesse ato de lavar as mãos, ele estava dizendo que não tinha nada com aquilo, que ele não tinha culpa do sangue de Cristo. É claro que o fato de ter lavado as mãos, isso não significa que ele não fosse culpado, né? Certamente recairá sobre ele a culpa de Jesus no último dia, né? Pilatos já está sofrendo a condenação por causa deste ato, e no último dia a sentença final será declarada, e ele certamente responderá pelo que fez. Assim nós todos devemos considerar também, né, os nossos próprios pecados, né? Não olhar apenas para Pilatos, ver o que ele fez e até mesmo achar que nós também não temos culpa diante dos nossos pecados. O apóstolo Paulo diz: cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. O segundo ponto da nossa lição aí é a morte de Cristo, né? A morte de Cristo foi uma realidade e o método empregado foi a crucificação, né? As mãos e os pés de Cristo foram pregados numa cruz. E assim como todos os outros que foram pregados numa cruz não saíram dela vivos, Jesus também não saiu vivo da sua crucificação. Em primeiro ponto aí nesse segundo tópico é a realidade de sua morte. Então temos o testemunho dos soldados, né, incumbidos de garantir a morte do crucificado. Para que não houvesse dúvidas, um soldado usou uma lança, quer dizer, um soldado para verificar, né, se Jesus estava vivo ou não, ele fez ele abriu o lado de Jesus, de onde saiu sangue e água. O próprio Pilatos certificou-se e ficou admirado com a rapidez da morte de Cristo Jesus. Lá em Marcos, no capítulo 15, versículo de número 44 e 45, veja o que diz. Marcos 15, 44 e 45. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Então vejam que não houve dúvidas de que Jesus tivesse morrido, e ele morreu como todo crucificado, né? Jesus foi crucificado e
morreu. A razão da morte de Jesus. Por que Jesus teve que padecer, teve que morrer? Né? Isaías 53 se refere ao sofrimento e à morte de Cristo Jesus. Era necessário que Jesus morresse, fosse entregue para ser morto e morresse em lugar de pecadores, a fim de garantir para esses pecadores a salvação, o perdão dos pecados. Né? Jesus morreu substituindo o pecador. Jesus não só sofre fisicamente ali, não tem só apenas o sofrimento físico, mas há o sofrimento espiritual. Jesus não só provou a morte física em nosso lugar ou por nós, mas ele provou também a morte eterna. Não é? Todo aquele sofrimento que recaiu sobre Jesus por causa dos nossos pecados, o seu clamor por Deus, né? O ter sido desamparado, tudo aquilo fazia parte deste propósito redentor para salvar pecadores. Né? Jesus morreu por nós fisicamente, morreu por nós espiritualmente, provando a ira eterna de Deus naquele momento. Né? A ira de Deus recaiu sobre Jesus. A crucificação foi uma demonstração desta ira de Deus que recaiu sobre ele por causa dos nossos pecados. E assim era necessário, esta é a razão da morte de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso 8 e 9, diz assim: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O hino que cantamos, chamado Rocha Eterna, demonstra também com eloquência qual deve ser a nossa atitude diante da morte de Cristo. O hino diz assim: Rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. O teu sangue lá na cruz derramado em meu lugar traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Não por obras nem penar, plena paz terei aqui. Só tu podes consolar. Há perdão somente em ti. Rocha eterna, só na cruz eu confio, ó meu Jesus. Então, confiar na cruz de Cristo significa confiar na sua obra, no seu sacrifício. Era necessário que Jesus morresse a fim de que nos concedesse vida. O terceiro ponto da nossa lição é o sepultamento de Cristo. O sepultamento fez parte desta obra de Cristo Jesus realizada em nosso lugar. Né? Era necessário que Jesus também fosse sepultado, como todos nós somos sepultados ao morrer. Depois de verificada a realidade da sua morte, o corpo de Jesus foi tirado da cruz por um homem bom e justo e foi sepultado, é o que diz as Escrituras. Portanto, podemos constatar a veracidade do sepultamento de Jesus pelo fato de que o túmulo foi guardado. Quer dizer, havia o temor das autoridades de que que o seu corpo fosse roubado e depois os discípulos dissessem que Jesus havia ressuscitado. Então, para impedir isso, foi colocada sentinelas, né, guardas à porta do sepulcro, a entrada do sepulcro, a fim de impedir que o seu corpo fosse levado. Mas então Jesus ressuscitou e os guardas não puderam deter isso. Isso foi, portanto, comprovado por eles. Né? Há uma citação aqui de Luiz Berkoff, o Manual de Doutrina Cristã, eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: podia parecer que a morte de Cristo foi o último estágio de sua humilhação. Quer dizer, a morte de Cristo não foi o último estágio da humilhação. Especialmente à vista das últimas palavras na cruz, tudo está consumado. Mas estas palavras, com toda a probabilidade, referem-se aos seus sofrimentos ativos. É perfeitamente claro que seu sepultamento foi também uma parte da sua humilhação. Quer dizer, permanecer morto na sepultura foi parte da humilhação de Cristo. A volta do homem ao pó é parte do castigo do pecado.
Além disso, diversas passagens na Escritura indicam claramente que a permanência do Salvador na sepultura foi uma humilhação. O pecador é apresentado como sendo sepultado com Cristo, e isso se refere à descida, ao despojamento e à destruição do homem velho. Isso mostra claramente que o sepultamento de Cristo é considerado como parte da sua humilhação. O sepultamento de Cristo serviu ao propósito de remover os temores da sepultura para os remidos. Quer dizer, nós não precisamos mais temer a sepultura, porque Cristo Jesus foi sepultado e dela saiu. Então, vou ler aqui novamente: o sepultamento de Cristo serviu ao propósito de remover os temores da sepultura para os remidos, santificando-a para eles. E assim é a citação aqui de Luiz Berkoff. Então veja, o sepultamento fez parte da humilhação. Era necessário que Jesus fosse sepultado, até mesmo para cumprir as Escrituras, né? As Escrituras declaram que Jesus ficaria sepultado, não provaria a corrupção, a deterioração do seu corpo, né? Porque ao terceiro dia ele ressuscitaria, mas era necessário que isso acontecesse. A descida de Cristo ao Hades. No Novo Testamento, Hades significa o estado dos mortos. Deixando a vida, a pessoa entra no estado de morte. Esse estado não é definitivo, porque haverá uma ressurreição dos mortos. No Salmo 16:10 é dito o seguinte: não deixarás a minha alma na morte, que é a palavra Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. O apóstolo Pedro citou esse texto para comprovar a ressurreição de Cristo. Em 1 Coríntios 15:55, Hades, morte, não tem conotação de sofrimento, como alguns afirmam. Então, o que é dito em alguns círculos cristãos? Né? Que Jesus, depois que morreu, ele desceu ao Hades, e lá ele realizou uma obra. Hades ali, para esses, significa o inferno, que Jesus desceu ao inferno. Alguns dizem que Jesus foi para o inferno pregar aos espíritos em prisão. Alguns dizem que Jesus foi declarar a sua vitória contra o mal. Mas quando o credo apostólico diz que Jesus padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, não está dizendo que ele foi a algum lugar chamado Hades, né, o inferno, lugar dos mortos, e lá ele fez alguma coisa. Não, está querendo dizer que Jesus foi sepultado, de que ele permaneceu na sepultura, que ele desceu à sepultura. Né? Jesus não foi sofrer outros castigos depois da sua morte. Tudo foi encerrado na cruz do Calvário. Mas Jesus, então, ele foi sepultado. Em sua teologia sistemática, Charles Hodge comenta a expressão desceu ao Hades. Ele diz: continuar no estado dos mortos e sob o poder da morte, tudo o que os credos antigos afirmaram. Então Jesus permaneceu sob o poder da morte até que ao terceiro dia ele ressuscitasse. Os sofrimentos de Cristo terminaram no momento em que ele entregou o seu espírito. Quer dizer, Jesus não desceu ao Hades para sofrer ainda mais. Não. Ele já havia sofrido. Ele permaneceu na sepultura. Seu corpo permaneceu na sepultura. Não é? Ele diz, voltando aqui eu estou lendo aqui a citação na revista, diz assim: os sofrimentos de Cristo terminam no momento em que ele entregou o seu espírito aos cuidados do Pai e declarou: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Assim, depois de ter sofrido, desceu ao Hades, isto é, passou do mundo visível para o mundo invisível. Concluindo, nós vimos aí que é importante meditar sobre essas palavras do credo, né? 5 palavras do credo: sofrimento, crucificação, morte, sepultamento e Hades. O conjunto dessas palavras descreve o preço que tinha de ser pago.
a fim de se efetuar o nosso livramento da sentença da lei. Devemos abrir as Escrituras e meditar sobre os sofrimentos de Cristo, no jardim de Getsêmani, onde aconteceu que o seu suor se tornou como de gotas de sangue, caindo sobre a terra. Tão intensa foi a sua angústia. No Sinédrio, onde cuspiram nele e deram-lhe murros, perante Pilatos, que depois de sentenciá-lo à crucificação entregou aos soldados, os quais lhe feriram a cabeça com uma coroa feita de espinhos, na cruz, na qual sentiu de tal forma o horror de nosso pecado, que clamou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? O sepultamento foi a parte final de seus sofrimentos. O resgate foi pago. Agora somos livres para desfrutar da eterna salvação. Quer dizer, através da morte de Cristo, envolvendo todos esses acontecimentos aí, né? O fato de, conforme diz o credo, né, padecer sob o poder de Pôncio Pilatos, ser crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades. Tudo isso, portanto, compôs a obra de Cristo Jesus por nós, o seu sofrimento por nós, a fim de que pudéssemos ter vida. Né? Que isso possa levá-lo a refletir sobre o grande preço que foi pago para que você pudesse ter vida, se você já creu em Cristo Jesus. Portanto, se você já creu em Cristo Jesus, saiba que um alto preço foi pago, a fim de que você pudesse ter a salvação. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude. Espero que você, ao estudar esta lição, seja edificado por ela, né? Que as palavras aqui proferidas, os textos lidos das Escrituras, possa produzir em você um sentimento de devoção a Cristo Jesus, de entrega a Ele, de uma vida rendida aos pés de Cristo Jesus, pois somente nele podemos ter a salvação. Que Deus assim nos abençoe, que Deus o abençoe. Até a próxima aula, se Deus assim o permitir.